Bom dia, galera, rapaziada aí do nosso canal no YouTube. Aqui quem tá falando é o Tomás. O tema de hoje, galera, que eu gostaria de passar para a rapaziada aí, como vocês estão vendo aqui a alavanca de uma transmissão automática. Como vocês podem ver, eu tô aqui num Honda Fit. Esse carro é 2012. Essa transmissão aqui, ela não é CVT, tá, galera? Ela é uma transmissão automática mesmo, de 5 velocidades normais. Porém, a lógica do que a gente vai falar aqui serve tanto para CVT como para transmissão automática, quanto para transmissão DSG, entendeu? Então, assim, é uma lógica que serve para todos esses gerenciamento eletrônico de transmissão. E o conteúdo desse vídeo de hoje, galera, ele é útil para os donos de veículos que tem transmissão automática, como também vai ter algumas observações que a gente vai fazer sobre o gerenciamento eletrônico da transmissão, que é muito útil também para os amigos que estão aí inscritos no nosso canal, que são reparadores de transmissão, ou mesmo aqueles que não reparam, mas tem lá na sua caderneta de cliente na oficina, tem os clientes que têm transmissão automática, que também vai ser útil essa informação para vocês passar para os seus clientes, entendeu? Então aqui o que eu gostaria de passar para a galera, as dicas de funcionamento sobre a transmissão automática. Então aqui, ó, por exemplo, nessa transmissão do Fit, a primeira posição da alavanca é o P. P significa parque, ou seja, parado. A segunda posição é Ré, ou seja, a marcha atrás, que vai fazer o movimento do carro para trás, né? Uma marcha atrás, uma marcha ré. A próxima função é o N, que na realidade o que significa esse N? Imagina que você está numa situação de trânsito e por algum motivo, por exemplo, você está lá numa situação de trânsito, de D. Por algum motivo, sabe-se lá qual foi, o seu carro ainda está em movimento e imagina que o seu carro parou, o motor parou de funcionar. Se você fizer isso aqui com a alavanca, para você funcionar o carro de novo, se você fizer isso com a alavanca, colocar em P, com o seu carro em movimento, para você poder dar uma partida, se você não tiver acionado o freio com o carro parado, se você colocar em P, você vai causar um dano na sua transmissão. Por quê? Porque toda vez que você coloca a alavanca na posição P, existe um sistema interno na transmissão que é travado a catraca do parque. Então, se você fizer isso com o carro em movimento, você vai danificar a sua transmissão, principalmente o conjunto da catraca do parque. Você vai causar um dano físico na sua transmissão, que vai fazer com que você tenha que abrir ela para corrigir o problema. Então lembra-se disso. Quando que eu posso dar partida num carro de transmissão automática? Tanto no P como no N. Isso para todos os gerenciamentos. Então você está lá no trânsito em D, o carro morreu, o carro está em movimento, nunca leve ele para P, senão você vai danificar a sua transmissão. Simplesmente coloca a alavanca para frente no N, você pode voltar a ignição da partida normal, que o carro vai andar normal, entendeu? Então lembre-se disso, P e N libera a partida no veículo. A diferença do P para o N é justamente essa que a gente acabou de explicar, galera. No P, o carro está parado numa condição segura, você pode dar partida no carro numa condição segura. O carro não vai se locomover com o carro parado em P, entendeu? Óbvio também que isso não significa que você pode deixar toda a força do carro, que é uma força cinética que a gente chama, né? Força de movimento do carro, você não pode deixar ela toda parada em cima da catraca do P. Você tem que acionar o freio de mão junto para que você preserve o sistema de parque da transmissão, entendeu? Então não significa isso, eu coloquei em P, estou numa descida, eu não preciso puxar o freio de mão. Tudo bem, o carro não vai andar. Mas quando você aciona o freio de mão para ajudar com o freio traseiro do carro, de acionamento do freio de mão,
Você vai preservar a vida útil do sistema de parque da sua transmissão, entendeu? Então vamos lá, galera. A marcha ré, ela vai fazer o movimento para trás. O que eu queria mostrar para vocês também tá aqui, galera. Nessas três próximas situações: D, o D3, o D2 e o D1. Qual que é a diferença para o D, para o D3, para o D2 e para o D1? Quando você colocar em D, galera, significa driver, ou seja, motorista ou em modo de dirigir. Se você colocar em D, o que acontece? O gerenciamento eletrônico da transmissão, ele entende que você está no modo de dirigir normal, no modo motorista normal. Então vai fazer as aplicações de marchas ascendentes da maneira padrão, quando você coloca a alavanca de câmbio no modo D. Qual que é a diferença para o D3, galera? O D3 é o seguinte: o gerenciamento eletrônico da transmissão, ele só vai engatar as três primeiras marchas, primeira, segunda e terceira. Por que isso aqui no 2 é a mesma lógica, galera? Ele vai engatar simplesmente primeira e segunda. Aqui, na primeira velocidade, também vai engatar somente a primeira. Por que isso é importante? Às vezes tem cliente que fala, às vezes o cliente ele tem um jet ski, ele tem um barco. Ele fala: não, mas minha transmissão ela é boa, eu engato o meu barco lá atrás, o meu jet ski, eu engato D, eu ando com ele normal, beleza, tranquilo. Só que se você, por exemplo, você engatar um D3, o que vai acontecer? Ou um D2 ou um D1, o gerenciamento eletrônico da sua transmissão, o que ele faz nessas condições? Ele já entende automaticamente, quando você coloca a alavanca em uma dessas opções, ele já entende que já não é um modo de dirigir normal, como é o D normal de drive. Ele já entende que ou você está puxando peso desnecessário, ou você tem uma condição de dirigibilidade que não é a comum de se dirigir. Então o que o gerenciamento eletrônico da transmissão faz em uma dessas opções, ou D3, ou D2, ou D1? Ele aumenta, ele altera, melhor dizendo, a largura de pulso PWM dos gerenciamentos das solenoides interna da transmissão. Por exemplo, a solenoide de pressão. Nessa condição, o gerenciamento eletrônico ele alterou a frequência de largura de pulso PWM, que a gente chama, da solenoide de pressão do câmbio. Ou seja, você vai ter uma pressão no primeiro pacote aqui, para ele poder locomover o carro, tanto em D3, D2, D1, uma pressão diferenciada. Essa pressão a mais no primeiro pacote, o que ela vai fazer? O nível de patinação da primeira embreagem para o primeiro movimento, que é o mais severo da transmissão, vai ter uma pressão diferenciada que vai fazer com o nível de patinação interna da transmissão seja quase zero. Então olha só a diferença de você orientar o seu cliente. Às vezes ele vai levar o barco ou o jet ski no D, mas ele vai estar com uma pressão no primeiro pacote, uma pressão comum. E isso ao longo do tempo vai gerar um desgaste prematuro e desnatural lá no primeiro pacote da transmissão. Se o cliente simplesmente faz esse movimento de D3, D2, D1, ele já tem uma pressão diferenciada no primeiro pacote da transmissão, né? O que vai preservar a vida útil desse primeiro pacote de transmissão. Aí é aquele famoso defeito daquele cliente que tem um barco, jet ski ou qualquer outra condição diferenciada de trânsito, que ele sempre sai em D. Ele está com um peso demasiado na transmissão, mas ele sempre está em P. Aí é aquele cliente que chega na oficina com a seguinte reclamação para você: olha, rapaz, você engata drive no meu carro, ele dá um soco, ele dá um solavanco, porque ele já tem alguma fuga de pressão ali no primeiro pacote. Por quê? Porque ele usou a transmissão de uma maneira equivocada e errada, porque ele não tinha essa informação. Isso é padrão, galera. Toda vez que eu faço uma transmissão automática, eu ponho o cliente dentro do carro e ensino essas funções para o cliente. Para quê? Para que ele preserve a vida útil da transmissão dele. Entendeu, galera?
Então essa que foi a dica de hoje. Esse vídeo ele ficou um pouco longo, galera, porque tem que explicar várias funções, né? E tem algumas transmissões específicas que tem algumas funções específicas. À medida que o tempo for passando, eu vou fazendo esses vídeos um pouco mais curtos para passar para vocês. Beleza, galera? Se esse conhecimento te ajudou, melhorou o seu conhecimento sobre a transmissão automática, a alavanca de câmbio em si, o gerenciamento eletrônico da transmissão, galera, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, que é a única maneira que vocês têm para estar ajudando a gente, né? Que a gente vem, dedica tempo, né? Para poder estar montando esses vídeos, fazendo essas informações para melhorar o conhecimento de vocês. Beleza, galera? Boa semana para todo mundo e um bom dia e até o próximo. Até mais, tchau.